Olá meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, teus projetos e todos os teus sonhos. Eu sou o pastor Cristian Nunes e hoje eu quero trazer uma breve reflexão de uma lição aqui da nossa revista da Escola Dominical de Êxodo e Levítico, e foi na nossa lição de número 2. Teve um ponto específico que eu quero tratar com vocês aqui em poucos minutos para nossa reflexão e entendimento, tá? Quero contribuir para o teu entendimento em relação a um ponto que é muito sensível e eu gostaria de compartilhar com você um pensamento, uma breve reflexão acerca desse assunto. Está na lição de capítulo 2, a lição número 2, que fala de Êxodo 3 até 7. Moisés volta ao Egito e confronta Faraó. Você conhece essa história, esse cenário, esse ambiente que ali foi projetado. E lá, na própria lição, e foi no ponto 2, tá? Tem o ponto 1, ponto 2, Faraó, e o subtópico 3, o coração endurecido. Esse texto está lá em Êxodo capítulo 7, do ponto 3, tá? Êxodo capítulo 7, o verso 3 e da parte A, a subdivisão da parte A. Perceba, o texto diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Agora, perceba, muita gente acaba aqui aplicando esse texto como se Faraó fosse uma vítima da prensa que Deus deu nele para endurecer esse coração. Embora dentro dos seus atributos Deus tenha a sua soberania, esse endurecimento que aconteceu foi pelo caráter já endurecido, a personalidade endurecida de Faraó. O que aconteceu? Dentro desse termo antropomórfico, que é um antropomorfismo que a gente usa esse termo na teologia, para explicar algumas reações emocionais e condicionais de Deus para com a terra. E quando o termo diz assim, porém eu endurecerei o coração de Faraó, é porque antes de endurecer, Deus estava colocando e projetando sinais para aquele povo, sinais para que Faraó pudesse liberar o povo. Então, à medida em que Deus ia projetando e liberando sinais, Faraó ia endurecer no seu coração. Então, não foi um ato de Deus pegar o coração de Faraó, assim, vou endurecer aqui porque senão tu vai te amolecer e vai liberar o povo. Não foi nesse sentido. É que à medida em que Deus projetava os seus sinais, à medida em que Deus projetava algo que pudesse trazer libertação para aquele povo, Faraó se endurecia. É como se fosse mais ou menos assim: olha, Faraó, eu sou Deus e eu vou aplicar mais sinais. E Faraó respondia assim: então eu vou ficar mais aborrecido, vou ficar mais zangado e vou ficar mais coração endurecido. Ou seja, Deus estava liberando da seguinte forma: quanto mais sinais eu enviar, Moisés, o meu coração do Faraó vai endurecer. Então pega o termo, eu vou endurecer o coração de Faraó. De que forma? Colocando mais sinais. Deus não foi lá dentro da personalidade, Deus não foi lá dentro da pessoa, da persona de Faraó, endurecer de forma soberana, sem que ele tivesse resistência. Não foi assim que aconteceu. A soberania de Deus não é ferida por esse sentido, mas foi Deus liberando os sinais, Deus projetando os sinais, e esses sinais endureceu o coração de Faraó pelo fato dele já ter um coração corrompido, um coração endurecido. Aquele caráter que ele tem foi revelado em cima da situação. Tem muita gente que tem o seu caráter revelado dependendo da condição da situação em que está. Dependendo da condição da situação que está. Por exemplo, tem gente que era uma bênção de humildade, foi só ser consagrado, foi ordenado a uma função ministerial dentro da igreja, que ele começou a revelar. Então o problema estava na unção? Não, era aquele coração. A unção só fez revelar o caráter do indivíduo. Então, à medida em que Deus ia liberando os sinais para que o povo fosse liberto, Faraó isso colocava em exposição, revelava ainda mais o seu caráter. E qual era o caráter? Um coração endurecido. Então o caráter, a personalidade e os valores foram ali revelados pelo fato de Deus estar projetando um perfil, um ponto de libertação do povo. Deus liberava os sinais em um coração rebelde, um coração rebelado, um coração endurecido, agora era revelado. Um coração endurecido era revelado. Então, os valores,
os atributos, o comportamento valiam e projetavam um coração endurecido. Quando você perceber alguém que tem um coração muito duro, é porque os valores dele são corrompidos, os valores são quebrados, os princípios não se têm. Então, onde não há princípios, valores, comportamento, conduta, há sempre um coração endurecido. E esse coração endurecido revela a personalidade e o caráter do indivíduo. Então, esse termo antropomórfico que Deus usa em Êxodo capítulo 7, no verso 3.a, não é que Deus foi lá de forma soberana, ele, de forma instintiva, pegar o coração de Faraó e endurecer para que ele não amolecesse. Não foi nesse sentido. Deus endureceu o coração de Faraó pelo fato, é só ver o contexto, pelo fato de cada ponto ser liberada os sinais para que o Faraó pudesse entender e conhecer o verdadeiro Deus. Deus liberava os sinais e o coração de Faraó mais se endurecia. Porque há uma quebra de princípio, uma quebra de valores, e agora as trevas não podem atuar, não podem avançar, porque Deus é revelado mediante os seus sinais e corações são endurecidos. Quando Deus revelar os seus sinais, as suas maravilhas, os seus milagres, alguns corações se quebrantam, outros endurecem. Você já pensou, já percebeu em algum modelo, em alguma... você pode ter vivido próximo de alguém, alguma experiência de que a mensagem era muito boa, muita gente foi quebrantada, aceitou Jesus, outros até saíram no meio do culto porque ficaram com o coração endurecidos. Por quê? Porque dentro deles ainda há princípios e valores quebrados que geraram um engessamento, endurecimento naquele coração, e a palavra agora bate ali, mas ele cria resistência. É por isso que Apocalipse disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se eu não tiver um ouvido, não na minha audição, mas no meu coração, o meu coração sempre vai ficar endurecido. Então o que Deus estava fazendo era: eu vou liberar sinais, e o coração desse camarada que já é endurecido por conta da conduta comportamental dele, quebra de valores e princípios, vai endurecer mais, Moisés. Então é nesse sentido, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.